eu queria ler um pouco da Bíblia com vocês a partir de Atos capítulo 2. Tá? Então diz assim: aproximando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pentecoste é uma festa celebrada 50 dias depois da Páscoa. Tá? Então, 10 dias antes de Pentecostes, Jesus subiu para o céu. Então, estudos nos levam a perceber, entender que Jesus deve ter convocado os discípulos para Jerusalém, porque certamente eles iriam para lá durante a festa de Pentecostes. Então, 10 dias antes de começar a festa, lá estava Jesus reunido com um grupo de pessoas e pesquisas, estudos mostram que ele deve ter se reunido nesse lugar, num lugar. Que lugar era este? Naquela época, as pessoas construíam pensões e no telhado, em cima da laje, eles construíam um local que eles chamavam de cenáculo, onde se reunia muitas pessoas e as pessoas que não achavam hospedagem nas pensões, eles ficavam durante o período da festa ou das festas nesses cenáculos, onde eles podiam ficar ali dias, como uma sala dessa aqui, a família reunida, comiam, bebiam, dormiam ali mesmo. Tá? Então é muito provável que Jesus tenha se reunido com os discípulos nesse local. Tá? E ele então disse para esse grupo: ficai em Jerusalém. Está no final do livro de João, eu não separei aqui para vocês, mas ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Diz aqui no capítulo 1 de Atos, né? Pois recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, dá para entender que depois dele dizer essas coisas, ele pegou os 11 discípulos, porque Judas já havia se enforcado, né? E ele foi para o monte, para um local ali próximo, onde ele deu as últimas instruções para os discípulos, e diante dos olhos deles, ele subiu ao céu. E 2 anjos apareceram a eles, dizendo: este Jesus que vocês acabaram de ver subindo, ele vai descer. Ele vai descer. E tendo sido informados pelos anjos, eles voltaram para o lugar onde eles estavam e, muito provavelmente, estavam hospedados nesse cenáculo, que era um local alto e pelos dizeres aqui do texto, você tinha uma vista da rua do lado de fora. Tá? Então, por isso, o texto diz que, aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí chegou o dia de Pentecostes. A festa de Pentecostes era celebrada no primeiro dia da semana, logo após completar o sábado, que contava os 49 e os 50 dias após a Páscoa. Tá? A festa de Pentecostes começava ao nascer do sol do primeiro dia, no nosso caso, no domingo, 50 dias após a Páscoa. A festa de Pentecostes era celebrada durante 2 dias, oferecendo sacrifícios. Porém, o povo permanecia nessa festa durante 7 dias. Tá? Isso indica que, como a festa de Pentecostes era um ato profético, que durante 2 dias a festa será celebrada. Então, biblicamente, se você estuda os atos proféticos, você vai entender que nós estamos vivendo o fim dos 2 dias de Pentecostes, equivalentes a dias de milênios, né? Porém, apesar de ser celebrada somente 2 dias com sacrifícios, e durante os 7 dias eles cumpriam a semana de Pentecostes, indica
que o mover do Espírito Santo cobre todos os 7 dias, todos os dias de milênios, compreende? A festa de Pentecostes cobre todo o período de existência do ser humano, porque a obra de Jesus, ela cobre desde o primeiro homem que nasceu até o último que vai nascer nessa terra. É o ciclo. Deus trabalha com ciclo. Então aqui é muito interessante, tem muita coisa a dizer, tem muita coisa atrás desse versículo, mas eu quero prosseguir. Então, aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora já entendemos que mesmo lugar que era esse, né? O lugar onde eles haviam se reunido com Jesus. E de repente, veio do céu um som, como que de um vento muito forte. Uma outra versão diz, como que de um vento impetuoso. Tá? E encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo. Línguas, eles viram o quê? Línguas repartidas. Essas línguas eram como que de fogo. Eram como que de fogo. As quais pousaram sobre cada um deles. Tem muita coisa aqui atrás. Você quer ver? Quando os homens tentaram construir um reino para si, construíram uma grande torre, chamada Babel, a Torre de Babel, conhecida por quase todos. O que Deus fez ali? Eles queriam ser os únicos na terra. O Senhor desceu e confundiu a língua deles. E eles passaram a falar uma língua estranha, certo? Diz lá. Eles não compreendiam mais uns aos outros, está lá no livro de Gênesis. E dessa forma eles foram obrigados a se espalharem pelas nações e criaram as nações. Aqui, nesse texto, nós temos várias nações reunidas e temos o dom de línguas restaurado. Porque quando o Espírito Santo desce, o que eles viram? Eles viram línguas pousando. Línguas parecidas como que de fogo. Parecia línguas de fogo. Não é línguas de fogo que o fogo parecia uma língua. Era a língua que parecia de fogo. Entendeu? Aí, quando eles começam a falar noutras línguas, eles falam noutros idiomas. Aí vem uma sequência das nações que estavam presentes e os de fora, a multidão que se aglomerou do lado de fora por causa do barulho, porque eram quase 120 pessoas ao mesmo tempo, gritando, cheios do Espírito Santo, falando naquelas línguas estranhas entre eles, mas para os de fora não era estranha. Cada um deles ouvia aquele grupo falar no seu idioma. Mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, vamos continuar o texto. E viram línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É assim hoje. É assim hoje. Né? Nós falamos em outras línguas conforme o Espírito Santo concede que a gente fale. Só que o que nós falamos, nós não temos entendimento, mas pode ser que alguém de fora tenha um entendimento. Pode ser que alguém que esteja ouvindo interprete o que nós estamos falando, tanto no sentido espiritual, como no sentido natural. Há muitos exemplos, vocês podem ver isso na internet, no YouTube, por exemplo, de pessoas falando em língua e uma outra pessoa, literalmente de um outro idioma, ouvir aquela língua estranha, falando com ele na língua dele. Outro dia eu estava ouvindo o exemplo de uma criança que começou a falar em línguas, e um grandalhão lá ouviu a criança falar no seu próprio idioma e se converteu a Jesus. Mas não havia nenhum intérprete para ele ali. Alguém perguntou, mas como é que você entendeu o Evangelho? Não, porque aquela menina que falou, ela falou no meu idioma, ela falou para mim, ela pregou para mim. Mas só ele entendeu isso. Tá? Então hoje ainda existe isso. É muito importante o falar em línguas, falar em outras línguas. Primeiro, que a Bíblia ensina que o falar em outras línguas, quem fala em outras línguas, edifica-se a si mesmo.
O espírito ora bem, o entendimento fica sem fruto. Você não sabe o que você está falando, mas o espírito ora bem. E você ainda corre o ótimo risco de um vizinho, de alguém de fora ouvir e falar, cara, está falando o meu idioma. De repente você começa a falar em ucraniano, tem um ucraniano aí fora, ele começa a ser evangelizado pelas línguas que podem ser interpretadas, compreende? Então vamos lá. No verso 5, em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Imagina quão alto eles estavam orando, apesar de estarem lá em cima da laje, como a gente diz hoje, né? O povo lá de fora se ajuntou para ouvir o que eles estavam falando. Agora veja só, o verso 12. Todos os lá de fora se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros, o que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Alguns achavam que eles estavam embriagados. O que a Bíblia fala sobre isso? Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Porque o comportamento de quem está cheio do Espírito Santo, aos olhos de quem não está, pode parecer um comportamento semelhante ao comportamento de alguém que está embriagado. Compreende? Então há uma conexão. Não vos embriagueis com vinho, mas esse mais indica que, cheio do Espírito Santo, eu posso falar, cantar, expressar de uma maneira que sem o Espírito Santo você não conseguiria. Tá? Vamos lá. Então, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, porque Judas não estava, já havia morrido, levantou a voz e disse-lhes, para quem estava do lado de fora, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto compreendido, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Veja, a festa de Pentecostes começava às 9, ao nascer do sol. Essa hora aqui, 3ª, era às 9 horas da manhã. Pedro está dizendo, gente, a festa começou agora. Não é possível alguém já estar embriagado com vinho às 9 horas da manhã. Isto, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel, uma profecia que Joel fez 700 anos antes de Jesus nascer. Joel viveu 700 anos. Aí Pedro diz assim, presta atenção agora, muita atenção no que eu vou falar para vocês, porque é uma coisa nova para vocês, com certeza. Eu tenho certeza. Por quê? Porque não se diz isso em pregações por aí, não se diz isso nas igrejas. Eu não sei por que não ensinam isso, mas eu quero aproveitar para mostrar isso para vocês na Bíblia. Presta atenção, por isso que eu coloquei aqui, para que todos nós tenhamos uma mesma versão, tá? Mas você pode pesquisar o assunto que eu vou dizer aqui em várias versões, como eu já fiz, né? Como eu já fiz, então naturalmente eu sei que o que está aqui é realmente a verdade, né? Claro, é a Bíblia. Então, aí Pedro diz assim, 2 pontos. Ele disse que Joel disse, tá? Ele disse que Joel disse o seguinte, nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Antes. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro para
aqui. Então, ele cita a profecia de Joel e para exatamente aqui, ó. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora vamos lá para o texto de Joel, tá? Vamos guardar aí. Deixa eu achar aqui Joel. Vocês nunca mais vão esquecer essa lição. É Joel capítulo 2, versículo 28 a seguir. Tá? Olha aqui. E depois disso o quê? Do que Joel profetizou desde o capítulo 1. Aliás, do versículo 1. Tocai a trombeta de Sião. Aqui, nesse texto, o profeta Joel está falando do dia terrível do Senhor. O grande dia, terrível dia do Senhor. Tá? O dia do juízo de Deus. Pelo entendimento escatológico que nós temos, que nós seguimos, nós não participaremos, não estaremos aqui no dia terrível do Senhor. Porque a Bíblia nos ensina, irmãos, que nós não fomos chamados para o dia da ira, mas para a aquisição da salvação. Esse é um ponto muito importante. Nós fomos alcançados pela graça e misericórdia de Deus. Fomos salvos do dia da ira. Nós não estaremos aqui no dia da ira, simplesmente porque nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Amém. O dia da ira é para aqueles que vão recusar até o último instante da sua vida a sua salvação em Cristo. Veja que no versículo 1 começa a tocar a trombeta em Sião. Tá? Sião é um monte de Jerusalém, aonde está ou foi construído o templo, e onde será construído o próximo. Mas observe que aqui no versículo 15 também está escrito: tocai a trombeta em Sião, santificai no jejum. Você estudando os 14 primeiros versículos, você vai entender que os 14 primeiros versículos do capítulo 2 falam do que vai acontecer no dia do Senhor. Quando você lê do versículo 15 até o 27, porque nós começamos o 28, você vai perceber que antes de vir o dia terrível do Senhor, que vai ser a última oportunidade, vai ser o julgamento terrível de toda a humanidade, vai ser a conclusão do livro de Apocalipse, do capítulo 4 até o final, tá? Pra você ter uma ideia. Então, antes disso, o Senhor entra com um projeto de misericórdia. Esses versículos de 15 a 27, eles se cumprem no ministério terreno de Cristo. Porque embora esteja aqui uma promessa física, literal para Israel, mas aponta para o espiritual. Então, em Cristo Jesus, dos versículos 15 a 27 se cumpriram essa fase aqui, ou pelo menos iniciou-se esse cumprimento. Aí o que o profeta disse? E depois disso, olha como a palavra preciosa, e não foi depois mesmo? Foi depois. Jesus reuniu os discípulos em Jerusalém e disse: ficai em Jerusalém, pois sobre vós envio a promessa do Pai. Que promessa? De qual promessa Jesus estava falando? Dessa promessa aqui, ó. Sobre vós, é sobre vocês, eu vou enviar a promessa do Pai. Porque de 15 a 27 Jesus está nesse cumprimento. Agora ele tem que dar continuidade a esse cumprimento. Aí ele diz: e depois disso, tipo assim, depois do cumprimento dos versículos 15 a 26, ao 27, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Mas espera aí. Lá em Atos, nós lemos que Pedro diz assim: e nos últimos dias derramarei do meu espírito. Nós não lemos assim?
mas não existe a expressão nos últimos dias. Joel não disse nos últimos dias. Entendeu? Joel. Mas o entendimento de Pedro está cheio do Espírito Santo ali. Pedro está no meio da celebração da Páscoa, aliás, do Pentecostes. Ele sabe que a celebração de Pentecostes era feita durante os 2 dias. Né? Pedro tem esse texto na cabeça. É como se ele olhasse lá na frente e visse o grande e terrível dia do Senhor que está chegando. Pense nisso. O grande e terrível dia do Senhor. Aí ele olha para o presente e vê o ministério glorioso do Senhor Jesus cumprindo o que eu acabei de dizer aqui. Cumprindo o que Joel profetizou. Quando Pedro olha e vê esse cenário, ele diz assim, nos últimos dias. Estamos nos últimos dias. De maneira que Joel não disse nos últimos dias. Mas a expressão nos últimos dias na boca de Pedro indica que entramos nos últimos dias. Os últimos dias, portanto, que Pedro disse, não são os últimos dias do nosso calendário, da nossa era. Está chegando, Jesus está voltando e nos últimos dias, quando estiver faltando uns 30 dias, uns 20 dias antes de Jesus. Não se trata disso. A visão dos últimos dias aqui é esse ciclo de cumprimento, tá? Esses acontecimentos, Pedro diz, os últimos dias chegaram, tá? E aí ele diz, derramarei o meu espírito sobre todo, o texto é o mesmo, porém eu quero mostrar uma coisa interessante. É a mesma coisa que Pedro disse. Eu disse para vocês prestarem atenção aqui, ó. Pedro diz, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estão ouvindo aí? Nós não lemos assim? Por que Pedro parou aqui? Veja só, nós temos ponto e vírgula. Em todas as versões bíblicas que vocês analisarem, vocês vão encontrar isso. Por quê? Porque o derramamento do Espírito sobre os servos, sobre as servas, sobre os que estão perto, os que estão longe. Depois eu vou voltar em Atos para mostrar que é para você, é para o Arthur, é para os filhos dele, para a Lavínia, para os filhos dela, se houver tempo, né? Se Jesus permitir, né? E a gente sempre diz isso, né? Mas não se preocupe. Então vamos lá. Então ele disse, o sol se converterá em... Gente, se você analisar todas essas coisas aqui, ó, durante esses 2000 anos tem acontecido. Deus tem mostrado trevas, fogo, vulcões, enfim. Por que Pedro parou exatamente aqui? E todo aquele que invocar o nome do Senhor. Porque o texto diz, porque no monte de Sião em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse, entre os restantes que o Senhor chamar. Porque essa parte, numa outra versão diz, e no monte de Jerusalém, essa parte aqui ainda se cumprirá. Essa parte, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, se trata do tempo que pertence ao grande dia. Se trata daquela época que Zacarias disse, os seus pés, os pés de Jesus, estarão sobre o Monte das Oliveiras, do lado de Jerusalém, o Monte Sião, né? Faz isso assim, né? Tem o Monte Sião, o vale, o Monte das Oliveiras e vai, tá? Então, o profeta Zacarias disse que quando Jesus voltar, os seus pés vão pousar no Monte das Oliveiras, o monte vai se abrir, vai formar um grande vale, o chamado, que a Bíblia chama, Joel chama de o Vale de Josafá, e todas as nações serão reunidas na sua presença. E parece que aqui no capítulo 3, deixa eu só dar uma puladinha para ver se é mesmo, se é no capítulo 3 mesmo. Isso será no milênio, né? Na volta de Jesus para o estabelecimento do milênio, né?
É difícil de mudar aqui, porque eu estou com a capa aqui, não está dando acesso digital aqui. Mas é o Vale de Josafá, onde o Senhor reunirá as nações na sua presença. Então veja só, o que a Bíblia nos ensina aqui? Que até o ponto e vírgula nesse texto é o período que nós estamos vivendo, desfrutando desses últimos dias que começaram lá em Pentecostes, e nós vivemos em pleno Pentecostes, porque o Espírito Santo ainda não subiu, o Espírito Santo está aqui. O Pentecostes falava da descida do Espírito Santo, da restauração dos dons e da abundante colheita de almas. Nesses quase 2000 anos, eu imagino que bilhões e bilhões de pessoas foram salvas. E mais. Vocês sabem que nos últimos anos tem havido uma ira terrível contra as crianças. Né? Tem uma candidata aí de um partido aí que é favorável ao aborto até um dia antes do nascimento. Veja. Imagina se uma mulher dessa, se uma pessoa dessa ganha, né, e torne isso como lei, e o desenfrear do sexo sem limite, onde, como disse Jesus, casavam e davam-se em casamento nos dias de Noé, ou seja, as pessoas casavam e outras se entregavam ao casamento, ao relacionamento, sem compromisso de casamento, né? Então, engravidam e querem tirar a criança, querem fazer o aborto, e de repente, um dia antes do nascimento, ser permitido. Então, essas milhares e milhares, existe um site aqui que mostra um relógio mundial, e lá, em tempo real, eu posso depois mostrar para vocês, em tempo real, mostra a quantidade de pessoas que nascem e a quantidade de pessoas que morrem por minuto e por hora. É absurdo o nome de crianças que morreram nos últimos 10 anos. Né? Então, só de crianças que lhes foi tirado o direito de nascer, que estão nos céus agora, são milhões e milhões e milhões. Sabe, gente? O céu é um lugar de multidões, Porém, o mover do Espírito Santo, o tempo do Espírito Santo que estamos vivendo hoje, gente, só vai até aqui. Nesse período, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque do ponto e vírgula desse texto para frente, vai entrar num outro ciclo, o ciclo do juízo de Deus, onde a grande tribulação terá início e se culminará com a volta do Senhor Jesus com poder e glória para fazer cumprir esse texto daqui para frente e dar sequência para o cumprimento do que eu mostrei aqui, apenas mostrei, não li, dos versículos 1 até o 14. Agora vamos, para concluir, voltar lá em Atos, capítulo 2. Né? Olha que coisa interessante. Já vou direto aqui no versículo 37. Ouvindo isto, os que estavam lá fora, enquanto Pedro falava, né? Isto foi dito pelo profeta, tal, afligiram-se em seu coração. Essa expressão afligir, ela dá um significado assim, de ter o coração ferido, arranhado. Sabe quando um gato te dá uma arranhada com as suas unhas e rasga a sua carne? A palavra no original aqui indica que eles tiveram seu coração dilacerados, ficaram arrasados, ficaram arranhados com essa palavra. A palavra impactou tanto eles, mas tanto, arranhou tanto eles por dentro, né? Que eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Isso é que é arrependimento, gente. Isso é que é arrependimento. Que faremos? Então Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Dom do Espírito Santo. Porque a promessa, olha aqui,
a promessa que Deus fez pela boca de Joel, que depois da vinda do Messias, do cumprimento dos lagares transbordando de vinho, a presença de Jesus foi o cumprimento disso. Lagares transbordantes de vinho, eiras cheias de trigo. Só que eles estavam pensando em coisa material. Não. Mas o que Jesus falou no seu ministério? Ele disse: levantai os vossos olhos e vede que a seara já está branca para a ceifa, está pronta para a ceifa. Rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Né? Jesus disse isso. Então, ele disse, e a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos. Veja, Pedro está falando para quem está lá de fora. Ele diz, a promessa é para vocês, é para os filhos de vocês, é para os que estão perto, para os que estão longe. Por quê? Porque esta festa, quem podia subir a Jerusalém, como estes fizeram, subiam a Jerusalém para a festa. Mas quem não podia, eles celebravam nas roças, nas suas fazendas. Pedro está dizendo, é para os que estão aqui, é para os que estão nas fazendas, celebrando longe daqui. E agora entra nós, irmãos. Foi isso que mudou a minha vida e me tirou de uma denominação quando eu entendi isso. Olha aqui, ó. A tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. O que eu pensei? Então, tudo bem, os dons espirituais foram para aquela época? Sim. Foram para aquela época? Verdade. Só que está escrito aqui que os dons, olha, eu li aqui, ó, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o dom do Espírito Santo foi para eles, foi para os filhos deles, foi para os trabalhadores que estavam celebrando lá na roça. Mas aqui está escrito que o dom do Espírito Santo também é para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E eu entendi. Eu fui chamado. Então é para mim. Você foi chamado. É para você, Peter. É para você. É para você. É para Arthur. Arthur já tem idade para receber o dom do Espírito Santo. E qual é a idade para se receber o Espírito Santo? Precisa ter idade? A Bíblia ensina que João Batista foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. Ah, gente, dá licença. Então a mãe grávida pode orar e pedir que o Espírito Santo encha o seu bebê. E o seu bebê já pode nascer cheio do Espírito Santo. Não tem como. E com muitas outras palavras dava testemunho, os advertia dizendo, salvai-vos desta geração corrompida. Salvai-vos. Deus já mandou Jesus, que já morreu, que já ressuscitou, que já deu o cálice, o pão e o vinho para mostrar fisicamente que ele fez isso. Deus já enviou o Espírito Santo para mostrar que o tempo da colheita chegou, que o Pentecostes está aqui, que os dons espirituais estão aqui. Entendeu? Mas a escolha é minha. A escolha é sua. Depende de você. Você vai querer compartilhar, conviver com os corruptos? Você quer continuar vivendo nesse mundo corrompido? Bom, enquanto Jesus não voltar, vamos continuar aqui. Porém, não vamos participar das coisas desta geração corrompida. E diz lá que os que de bom grado receberam a sua palavra, veja só, a sua de quem? A de Pedro. Quando de bom grado recebemos a palavra do pregador, daquele que está ministrando, quando de bom grado, então foram batizados e naquele dia acrescentaram-se à igreja quase 3.000 almas. Ou seja, havia do lado de fora quase
3.000 homens. Homens. E sabe-se lá quantas mulheres, porque se contava só os homens praticamente. E não se contava crianças. Então, milhares de pessoas foram cheias do Espírito Santo. Foram compungidas, sabe, rasgadas por dentro, quebradas por dentro. E hoje, essa promessa é nossa. É sua. É minha. Amém? Amém.